disse de manhã, não vai precisar mandar tarefa não, hein? Não vou dar tarefa de atualidades não, beleza, gente? Vai precisar mandar foto de caderno, hein? Se mandar foto de caderno, eu vou ter que tirar nota, hein, ô caralho. Você avisa aí quem que não tá aí na aula, que não é pra mandar nada, hein? Aí vocês vão avisar só de sacanagem, só pra mandar. Bom, pode começar então, pessoal? Coloca o título aí, ó. Hong Kong, China. Pode por aí. Hong Kong, China. Beleza? Bom, eu fiz 3 telas, tá? Para a gente poder entender as relações. A primeira, as características de Hong Kong, né? Um geral aí sobre esse país para a gente poder entender. A questão, né, que Hong Kong é uma região administrativa, tá? O que significa isso, né? E as tensões, né, que vieram ocorrendo aí nos últimos anos entre o território de Hong Kong, o país Hong Kong e o país China, beleza? Bom, então, ó, começando aqui, características, a bandeira de Hong Kong é essa aqui, certo? É totalmente diferente da China, né? A bandeira chinesa tem a estrela lá, né? Então também é vermelha, mas não tem nenhuma marca, né, que tem aqui em Hong Kong, certo? Primeira característica, pessoal, olha só onde se encontra Hong Kong. É numa parte mais ao sul do território chinês, certo? É, a cidade de Hong Kong ela é composta por essa região metropolitana, tá? É um porto, né? Ele se localiza no porto, beleza? Aqui é o aeroporto internacional, né? Então seria um porto que pertencia à China, né? Territorialmente falando, só que possui uma condição de autonomia, tá? Nós vamos ver em que ponto, em que sentido que eles têm essa autonomia, beleza? Eu coloquei aqui alguns dados para vocês entenderem e perceberem o tanto que Hong Kong é forte, tá? É um território relativamente pequeno, mas se a gente for olhar os números que Hong Kong tem, são números muito fortes, tá? Para a gente comparar aí, tanto na parte social quanto na parte econômica, né? Tem uma diferença muito grande com um monte de país aí que é mais antigo, né? Que tem, né, uma história até mais ampla, certo? Então, ó, primeira característica, pessoal, 7 milhões de habitantes. Para uma área pequena, é gente pra caralho, tá? É muita gente. 7 milhões de habitantes. Pode colocar na frente. 7 milhões de habitantes, isso. Aí, na frente de 7 milhões de habitantes, põe assim, ó. Território populoso, território populoso e povoado. Território populoso e povoado. Isso, exatamente. É o que eu ia explicar agora. Olha só, populoso significa dizer que tem uma população absoluta numerosa, entendeu? 7 milhões de habitantes é um lugar que tem uma população absoluta numerosa, tá? E povoado significa dizer que o número de habitantes por quilômetro quadrado também é alto. Ou seja, nós temos 7 milhões de habitantes num território relativamente pequeno. Isso significa dizer que Hong Kong tem uma densidade populacional bem elevada. A densidade populacional ela gira em torno aí de 250 habitantes por quilômetro quadrado, que é gente pra caramba, tá? Então, assim, é bem cheia. A grande questão é que, assim,
nos últimos anos, Hong Kong vem passando por um decréscimo populacional. Tá? Então ainda é populoso. Se a gente pegar esses dados de Hong Kong daqui a 10, 20 anos, com certeza nós vamos ter uma diminuição do número de habitantes. Por que tem uma diminuição? Porque as taxas de natalidade em Hong Kong elas estão sendo reduzidas bem rapidamente. Né? É um país rico, tá? A população tem cada vez menos filhos e a longo prazo a ideia, né, é ter uma população reduzida sim, beleza? Tem muito, vocês vão ver a expectativa de vida em Hong Kong, tem muito idoso, tá? No território, beleza? Segunda informação, pessoal, olha a expectativa de vida, 83 anos. Comparar com o Brasil, pessoal, a expectativa de vida do Brasil, que não é tão baixa, do Brasil é alta, expectativa de vida, a nossa aqui gira em torno de 77 anos, tá? Aí você fala, ah, tá próximo. Mais ou menos. Esses 6 anos aí demoram um tempo para o Brasil chegar ainda nos 83, tá? A média de idade em Hong Kong, pessoal, é de 48 anos, tá? Então dá para perceber que é uma população que está envelhecendo. 48 anos, se a gente for pensar, né? Vamos supor assim, que a pessoa acabou ingressando no mercado de trabalho com 25 anos. Vamos chutar 25 anos. Né? Se a média de idade é 48 anos, ela já tem 23 anos de contribuição, ela está quase aposentando, certo? Então, assim, é uma população bem idosa, tá? De 49, de 48 em média, com uma expectativa de 83, né? Então, a população vive muito. Além de viver muito, já é uma população de, né, de idosos, tá? De mais velhos. O número de crianças é cada vez menor em Hong Kong, beleza? Próxima característica, pessoal, PIB per capita e o PIB. Ó, PIB total, 350 milhões de dólares. Só confirmar esse dado, eu tô achando que é bilhões, pessoal, pera aí. Que eu tô achando que aqui eu comi mosca, pera aí. O PIB per capita pode pôr, que é isso mesmo. Eu tô achando que é bilhões, hein, gente, pera aí. Só confirmar aqui. Vou olhar aqui os dados. Acho que é quase certeza que é bilhões. É isso mesmo, é milhões mesmo. Achei estranho, falei, nossa, parece ser baixo. 350 milhões. PIB per capita, 64.500 dólares. É coisa pra caramba, hein, gente? Pega esse valor aqui, ó, e divide por 12. Daria mais ou menos uma média mensal de cada habitante, tá? Se fosse 60 mil dividido por 12, daria 5 mil. Oi? Quanto que foi? Então, é considerado uma das médias de PIB per capita mais alta do planeta, tá? 64.500 é muita coisa, beleza? A população tem o salário alto. No ano de 2019, pessoal, foi considerado Hong Kong a cidade mais cara do mundo para se viver, certo? Vocês vão entender por quê quando eu falar das principais atividades econômicas, beleza? Agora, isso aqui que chama atenção, olha o IDH. O IDH de Hong Kong é 0,939, tá? É o quarto IDH do mundo, empatado com a Alemanha, certo? Perde para a Noruega, que está em primeiro, para a Suíça e para a Irlanda. E aí vem a Alemanha e Hong Kong, tá? Então,
Repare, quarto maior IDH do planeta empatado com a Alemanha. 0,939, IDH muito elevado. Você vê que os dados, né, tanto econômicos quanto sociais, são muito bons. Tá? Base econômica, setor terciário. Puxa duas setinhas disso, explicar para vocês. Tá bom, sem problema. Avisa aí a hora que der. Só pra vocês terem uma noção, ó, o PIB per capita do Brasil gira em torno aí de 12 mil dólares, tá? Mais ou menos isso. Beleza? Pode ir? Ó, então IDH, quarto maior, e a base econômica, tá? Setor terciário. Pessoal, é um negócio assim, é meio surreal, tá? Se a gente for ver a divisão da PEA em Hong Kong, né? O setor primário em Hong Kong, né, agricultura, pecuária, extrativismo, gira em torno de 1%, 1%, tá? O setor secundário, né, que a gente fala aí de indústria, construção civil, né, gira em torno de 7%. O setor terciário gira em torno de 92%. Tá? Então, assim, é muito, né, desigual. O setor terciário é inchadíssimo em Hong Kong. Né? No Brasil, o nosso setor terciário está próximo aí de 68%, 69%. Tá? O Brasil ainda tem uma população que trabalha no campo, né? Que vive no campo. Tá? Hong Kong são poucas pessoas que vivem no campo. Né? Então, esse setor terciário, ele se concentra basicamente em duas atividades, tá? Então, ó, pode puxar duas setinhas, né? Na primeira, pode pôr assim, ó, ampla rede, ampla rede de serviços. Pode puxar de base econômica, tanto faz, tem problema não, tá? Ampla rede de serviços, como saúde, e educação. Como saúde e educação. E aí a segunda setinha, pessoal. Agora, o mais forte, pessoal, em Hong Kong é a parte financeira, tá? Não deixa de ser serviços, né? Mas vamos explicar isso. A grana mesmo de Hong Kong é porque tem muito banco, tá? Hong Kong virou uma área que nós temos praticamente os grandes bancos mundiais com suas filiais em Hong Kong, né? Bolsa de valores de Hong Kong é extremamente valorizada também, né? É um indicador econômico. Se tiver uma queda na bolsa, como já aconteceu, né, por volta ali de 97, 98, foram períodos difíceis, né, para a economia asiática, afeta o mundo inteiro, tá? É uma bolsa que é importante, tá? Então, assim, o sistema financeiro e o sistema bancário de Hong Kong, eles são muito fortes, tá? É um centro de investimentos, beleza? Na região, seria o segundo maior centro de investimento. Perde apenas para Singapura. Tá? Singapura é o maior centro financeiro do planeta. É a maior concentração de bancos que existe no mundo. Hong Kong seria aí a segunda maior, beleza? Então até na frente de Suíça, né, de Wall Street, Nova York, aí vai, tá? Então, ó, na segunda setinha pode pôr assim, ó, grande desenvolvimento, grande desenvolvimento,
do sistema bancário grande desenvolvimento do sistema bancário e centros de investimentos globais. Centros de investimentos globais. Certo? Bom, então ó, já dá para ter um perfil, né, que o país é rico, o país tem uma boa condição social, a população vive bem, tá? E além de tudo, além de ter essa grana toda, eles concentram grana, né, por causa de investimento que vem do mundo inteiro. É uma área de atração de capital, tá? Bom, vamos entender então o que que é Hong Kong, né? Por que que Hong Kong é chamada de região administrativa especial? Coloca aí o segundo subtítulo. Pode? Não. Eles têm a mesma característica de região administrativa especial e também de investimento, de atração. A grande diferença que vai aparecer, tirando essa parte territorial, é a questão dos bancos. Macau é mais voltada para entretenimento. Tanto é que Macau é chamada de Las Vegas do Oriente. Né? Tem cassino, tem circuito de Fórmula 1, sabe? É meio que é, tipo show pirotécnico, entendeu? Jogo de luzes, sabe? Aquela coisa assim, que Las Vegas utiliza, Macau seria a mesma coisa, entendeu? Agora, a condição de região administrativa, tanto Macau quanto Hong Kong tem a mesma condição, entendeu? Certo? Agora, Hong Kong se destaca por causa dos bancos, né? Banco, né, a Bolsa de Valores, os centros de investimentos, né, que você, né, pode colocar em fundos. Então é mais nesse sentido, a grana está concentrada nessa parte. Macau está concentrada na parte de entretenimento. Beleza? Certo? Aí, ó, só para estender, foi o Fernando, né, que perguntou, só para estender, Taiwan já é mais voltada para a indústria, né? Então, assim, são três perfis diferentes, né? Taiwan seria mais industrializada, não que Hong Kong não tenha indústria, até tem, tá? Mas o forte de Taiwan é a indústria, né? Macau é entretenimento, né? Basicamente entretenimento, e Hong Kong seria grana, capital, banco, tá? São três perfis diferentes. Agora, três perfis capitalistas, né? Totalmente capitalistas. Bem diferente aí do que a China segue, né? Então, ó, região administrativa especial. Vamos ver o que que é isso, pessoal. A ideia de uma região administrativa tem um histórico, tá? Em 1842, nós tivemos o fim da Primeira Guerra do Ópio, tá? Nós tivemos duas guerras do ópio. A Segunda Guerra do Ópio foi na década de 50, finalzinho, entrando no começo da década de 60, também do século 19, tá? O ópio é uma droga, né? é, Entra dentro daqueles produtos que potências europeias exploram em países asiáticos e depois comercializam. O ópio até então ele era relativamente permitido, tá? Ele não era considerado como, né, um alucinógeno, então não entrava no ramo de droga controlada. Mas já era, né, comprovado que as pessoas que faziam uso do ópio tinham, né, dava barato, ficavam meio loucas, né? Os chineses evitavam que se consumia ópio, né? E a Inglaterra lá era uma das grandes exploradoras de ópio, queria mandar ópio para o mundo inteiro, tá? Então houve aí, né, uma tentativa da China de impedir o ópio de entrar na China, tá? E a Inglaterra querer colocar o ópio em vários territórios. A Inglaterra ganha, certo? A China, além de perder essa guerra, né, e o ópio entrar no território chinês, a China ainda vai ceder o território de Hong Kong para a Inglaterra. A assinatura do tratado de cessão do território foi chamado Tratado de Nanquim, certo? Então, foi isso que aconteceu. Foi pós-guerra do ópio,
a vitória inglesa, tá? E a China acaba cedendo Hong Kong para a Inglaterra, né, como forma de acordo a partir do Tratado de Nanquim, beleza? Então, ó, copia esse item todo. Avisa aí a hora que puder aí, gente. Beleza. Pode ir? Pode mesmo? Então vamos lá, ó. Puxa uma setinha de Tratado de Nanquim e põe assim, ó. Acordo que definiu que o território de Hong Kong, acordo que definiu que o território de Hong Kong fosse cedido que o território de Hong Kong fosse cedido à Inglaterra. Até 1997. Até 1997. Beleza? 155 anos, hein, pessoal? Sob domínio inglês. E aí foram passando os anos, né? Até que chega 1997. 1997, pessoal, nós temos a devolução do território. Só que na devolução ficou acordado que a China ela teria a administração do território, só que Hong Kong teria uma condição especial. Ela não seria totalmente chinesa, tá? Teriam várias regras específicas que a gente vai ver na sequência, beleza? Ó, vou falar depois. Então copia esse item. Avisa aí a hora que puder. Pode? Pode? Então olha só. Tá. Pode ir? Pode ir? Então olha só, em 97 o território voltou para a China.
Só que a China ela teve que aceitar alguns acordos, tá, na devolução. Primeiro deles, pessoal, 50 anos, tá, de 97 até 2047, a China não pode intervir na política e na economia do território de Hong Kong. Não pode, tá? Então, pode colocar isso aqui, puxa uma setinha de um país, dois sistemas. Nós falamos disso na aula de China, hein? Quando eu falei das EAs. Isso, inteiro, e puxa uma setinha de um país, dois sistemas. Não, então, pode ir na sequência. Não, não tem necessidade, porque ó, eu coloquei tudo dentro de região administrativa especial, entendeu? Então pode ir na sequência. Não tem problema não. Pode ir? Pronto? Ó, puxa uma setinha de um país, dois sistemas e põe assim, ó. Hong Kong, Hong Kong, não, embaixo daqui, ó, de um país, dois sistemas, aqui, certo? Aí põe assim, Hong Kong adota a prática, a prática capitalista na economia, a prática capitalista na economia e com liberdade política e com liberdade política com relação à China. Oi? Então, mas isso na China, entendeu? Então, a ideia, olha só, a ideia de Hong tá certo, isso na China tá certo. China, China, não Hong Kong. A ideia da China é um país, dois sistemas. Capitalista na economia, socialista na política e na sociedade. Hong Kong vai fazer, vamos dizer assim, vai exigir a prática disso aqui, só que também com liberdade política. Que eles não interfiram na política de Hong Kong, entendeu? Que a China não tem interferência nenhuma. Aqui os dois sistemas seria assim, no seguinte sentido: Hong Kong pertence à China, ok. Só que Hong Kong adota um sistema totalmente diferente da China, entendeu? Seria essa a ideia. É ampliar o termo país dois sistemas, tá? Como que eu falei? Sem interferência. Pode falar. Então, ó, é como se fosse um estado, tá? É como se fosse um estado da China. O nome certo que a gente tem que dar para Hong Kong é região administrativa especial, tá? Agora, convenhamos, se você tá lá, né, falando, Hong Kong é um país
Você pode falar, não está errado, entendeu? Porque tem uma condição totalmente diferente. Não estaria errado falar que é um país, tá? Mas o nome correto, né, se for para pensar na parte geopolítica, tal, o nome correto é esse, ó, Região Administrativa Especial. Ou seja, ainda é vinculada à China, entendeu? Beleza? É que assim, no Brasil a gente não tem nenhum território que tem essa característica, nenhum, zero, tá? Não dá para dar exemplo aqui, né? Então, no caso é só entender que isso aqui acontece lá com Hong Kong em relação à China. Também acontece com Macau, que nem o Fernando lembrou, e com Taiwan, tá? Como que eu falei aqui embaixo, pessoal? Só para não, eu não lembro, já perdi já. Como que foi? Isso. Vírgula. Sendo assim, vírgula, sendo assim, apesar de pertencer terri liberdade política, né? Que eu falei? Sem intervenção. Isso, em relação à China, vírgula. Sendo assim, apesar de pertencer territorialmente, apesar de pertencer territorialmente à China, possui, possui sistemas político e econômico, possui sistemas político e econômico diferentes, certo? E aí a gente para aqui, continua na outra aula para terminar esse assunto de Hong Kong e China. Beleza? Fechou? Deixa eu